Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que retomada do Corinthians, hein? A gente esperava uma reviravolta, uma melhora no time, mas a verdade é que o time continua com muitos problemas, principalmente no desempenho individual. Algumas peças simplesmente desapareceram em campo como se não existissem. O trabalho do Dorival ainda não apareceu de verdade. Eu sei que ele chegou recentemente, mas o time perdeu muitos gols e, para piorar, a arbitragem claramente prejudicou. Isso tudo junto faz a gente pensar e analisar tudo com calma. Por isso vamos falar de tudo com calma, sem pressa. Eu sou o Chico Garcinho e convido vocês a se inscreverem no canal para a gente acompanhar tudo junto. Essa derrota do Corinthians não estava nos planos, principalmente porque a gente sabe que o campeonato do Bragantino tem sido muito bom. O trabalho do Fernando Seabra é realmente de destaque e o time conta com jogadores como o John, que tem jogado muita bola. Mas olha só que coisa louca aconteceu. O Cleiton, goleiro titular do Bragantino, que eu acho um goleiro mediano, pegou uma virose durante a semana e não pôde jogar. Quem entrou no lugar dele foi o Lucão, que fechou o gol de um jeito impressionante. Isso fez muita diferença. Aí você deve estar pensando se o goleiro adversário foi eleito o melhor em campo. Isso quer dizer que o Corinthians criou poucas chances, certo? Eu particularmente fico com o pé atrás antes de tirar essa conclusão. O que é fato é que o Corinthians perdeu muitos gols, isso não tem como negar. E quando a bola cai no colo de um jogador que precisa decidir, tem que ser alguém que faça gol. Só que não pode ser o Romero. Digo isso com todo respeito, porque ele tem sua história no clube, é o artilheiro do estádio e tudo mais. Inclusive o Yuri hoje é o artilheiro do time, mas sinceramente o Romero já deu o que tinha que dar. Ele pode ser um jogador abnegado que entra no segundo tempo para ajudar, mas ele não pode ser a solução ofensiva do time. No jogo, a bola caiu nos pés dele pelo menos 2 vezes e ele desperdiçou. Outros jogadores também jogaram muito abaixo do que se espera, e eu vou falar sobre isso mais pra frente, inclusive do coletivo, de como o time se comportou taticamente e da montagem que o Dorival fez. Individualmente, a decepção maior pra mim foi o André Carrilho. Ele claramente não está no melhor posicionamento, isso envolve o treinador, mas mesmo assim ele simplesmente parou de jogar bem. Eu sei do carinho que ele tem pelo Emiliano Dias e pelo Ramon, que jogaram juntos no Al Riyad, foi indicação da comissão técnica anterior. A pausa por conta das datas FIFA e do Mundial poderia justificar um cansaço visível dele, mas isso não é desculpa para a atuação ruim que ele teve. Com o Garro fora de forma, o Carrilho tinha a responsabilidade de armar o time, de conduzir o jogo, mas não conseguiu fazer isso. O Carrilho foi uma caricatura do jogador que a gente viu no primeiro semestre e desde que chegou no ano passado. Outro que decepcionou foi o José Martins. Perdeu um gol na cara do goleiro e não é função dele fazer gol jogador profissional, tem que aproveitar essas chances. Ele chutou em cima do goleiro, algo inadmissível nesse nível. O Corinthians teve chance sim, mas o Bragantino também criou oportunidades. O time desperdiçou muitas chances por displicência e por erros simples de passe. O Corinthians não conseguiu controlar o jogo, não teve um volume de jogo interessante, exceto no começo do segundo tempo, quando o Memphis começou a entrar no ritmo e tentou carimbar algumas bolas, assumir a responsabilidade. O Garro, cercado e marcado por 2, 3 adversários, também teve suas chances, mas perdeu uma grande oportunidade numa disputa com o goleiro que ele venceu no corpo, mas acabou explodindo a bola no travessão. Isso demonstra a falta de calma, de tranquilidade, que é essencial. E calma é a palavra que define o que o Corinthians não tem. O clube está numa situação que não passa tranquilidade. E isso chega ao campo. O Dorival Júnior apareceu cabisbaixo na entrevista coletiva, o que é natural pela derrota no último minuto. Ele pediu reforços, falou da conversa que teve com o Fabinho desde que chegou e deixou claro que essa conversa sempre teve a ver com a necessidade de reforços. O clube tentou negociar o Biel, que não era uma solução, desistiu, e na zaga, quando não joga o André Ramalho, que nem sei se é solução. A dupla foi Gustavo Henrique e Kaká, e essa dupla deixa muito a desejar. O Kaká até fez o gol de empate, mas como zagueiro ele não pode ser a solução. E o gol que o Corinthians tomou no último minuto, que eu vou falar depois do pênalti e da arbitragem, foi uma displicência absurda, uma desatenção que não se pode aceitar. O Bragantino não é um time sensacional, mas tem um trabalho sério, um bom treinador e jogadores interessantes como o Sacha, que é subestimado, sempre marcando gols, o Pita, que é um brigador, e o Borbas, que sabe estar na área
Hora certa para fazer gol. O John, que eu acho que está fazendo um bom campeonato, também esteve presente. O Bragantino chegou na arena do Corinthians e criou chances, mostrou organização. O Corinthians estava nervoso e intranquilo. O time teve só 2 semanas de férias e 2 semanas de trabalho. Antes disso, vinha de 3 jogos empatando sem vencer e o pior, empatando em casa sem fazer gol. O Corinthians foi a única equipe que não marcou gols em casa no campeonato até agora, com um 0-0 contra o Vitória. Também empatou sem gols com o Atlético Mineiro e 1-1 com o Grêmio, que foi esmagado pelo Cruzeiro. O Corinthians empatou com eles sem jogar bem. Se o jogo tivesse terminado empatado, apesar do gol perdido no último minuto, muitos diriam que a bola não quis entrar, como a narrativa do Dorival e de alguns torcedores, mas não é só isso não. A gente pode até tentar se apegar à arbitragem e aos gols perdidos, mas não dá para fingir que o Corinthians produziu demais contra o Bragantino. Coletivamente o time não funcionou como não vem funcionando há um bom tempo, e isso me preocupa demais. Temos jogadores que não podem ser a solução, como o Romero, o Martins e o Thales Magno, que entrou para tentar alguma coisa pelo lado esquerdo, fez uma boa jogada, mas foi improdutiva. Ele deu um drible, perdeu a bola e pronto. O Héctor Hernandes, que não é aproveitado, também não ajuda. O Corinthians não tem elenco. Fez boas contratações pontuais na janela do ano passado, o que ajudou a evitar o rebaixamento. Virou! O ano perdeu o Coronado, que poderia ser uma peça interessante, liberou o Custódio-Benefício, que não estava bem, e mandou o Pedro Raul para o Ceará, que não estava rendendo. E agora, qual foi a reposição? A única peça nova do ano inteiro foi o Angileri, que hoje não é titular, até porque quem se salvou na lateral esquerda no último jogo foi o Bidu. E isso é um problema. Quando o Matheus Bidu é o cara que se destaca no time, alguma coisa está errada. No segundo tempo, o Memphis chamou a responsabilidade, tentou muito, já falei, mas o Garro estava marcado o tempo todo. Tá difícil, muito difícil mesmo. Aí você olha para o treinador que está visivelmente incomodado na coletiva, quer reforços, mas como vai contratar? A janela abriu, mas tem uma turbulência enorme. O Corinthians quer jogadores livres de custos, o que é quase impossível quando o time precisa de qualidade. É como precisar comprar algo muito importante, mas não ter dinheiro. O que você faz fica parado. Então tem que pensar nisso. Sobre o sistema tático, o Corinthians entrou em campo no 433, mas durante o jogo isso foi mudando. O Martínez começou mais aberto, depois recuou. O Raniel e o Maicon, que foi vetado para o jogo, e isso eu achei interessante, porque o Maicon não vinha correspondendo. Mas no geral o time não funcionou. O Carrilho estava mais recuado e não conseguia atacar pela direita como costumava. O próprio Martínez e o Ramon atacavam muito pouco pelo lado direito, estavam muito atrás errando passes. O Garro tentava ficar próximo do Memphis, que era para assumir a responsabilidade, mas se a bola não chega fica difícil. O Bragantino marcou bem, encaixou a marcação e tentou evitar que o Corinthians fizesse seu jogo, principalmente pressionando a saída de bola. Tudo bem, mas o Corinthians jogava em casa e tem jogadores qualificados para isso. Mas ainda assim, coletivamente, não mostrou organização nem padrão de jogo. Isso é uma preocupação. Faltam jogadores, falta padrão de jogo, falta entrosamento e principalmente falta confiança. Por fim, a arbitragem. O pênalti que o árbitro marcou foi um absurdo. Qualquer um que entenda um pouco de futebol sabe que não foi pênalti. O lance foi um choque de corpo, o defensor tocou na bola e o atacante exagerou na queda. Com certeza o árbitro foi influenciado por algo ou errou de forma grosseira. Isso tirou a atenção do time. O Corinthians ainda empatou e parecia que poderia sair com a vitória, mas no último minuto, numa falha coletiva, um erro coletivo, o Bragantino fez o gol da vitória. Isso é inaceitável para um time que quer brigar por títulos. No geral, a partida serviu para mostrar as deficiências do Corinthians, a falta de um centroavante de qualidade, a ausência de jogadores que possam decidir jogos, a carência de um plano tático consistente e a necessidade urgente de reforços. O time está em um momento delicado, onde é preciso mais do que nunca unidade dentro do clube, confiança no trabalho da comissão técnica e principalmente reforços pontuais e de qualidade para evitar que o time se desgaste ainda mais nesta temporada. Agora, entrando mais a fundo no que a gente viu em campo, fica claro que o Corinthians está vivendo um momento de transição,
mas essa transição está sendo bem mais complicada do que se imaginava. Desde a saída do Vitor Pereira, a expectativa era que o time desse uma melhorada, que ganhasse padrão de jogo e entrosamento e principalmente mais eficiência na frente do gol. Porém, o que a gente tem visto é um time que ainda está muito longe disso. Na verdade, parece que a equipe regrediu em vários aspectos fundamentais para se manter competitivo em um campeonato tão difícil quanto o nosso. O problema não está só na parte ofensiva, embora essa seja a que mais chama a atenção, mas também na defesa, na construção do jogo e até mesmo na gestão emocional dos jogadores. Se a gente pensar no começo do ano, o Corinthians apostou bastante no elenco que tinha tentando ajustar aqui e ali, mas sem grandes contratações que pudessem fazer diferença imediata. Isso ficou claro, por exemplo, na demora para contratar um centroavante que pudesse suprir as necessidades do time. Enquanto isso, jogadores como o Roger Guedes e o Yuri Alberto têm tentado assumir essa responsabilidade, mas não conseguem ser tão decisivos quanto o clube precisa. Roger Guedes, apesar de ser um jogador talentoso, tem oscilações de rendimento que comprometem o ataque. Já o Yuri Alberto é promissor, mas ainda está em processo de adaptação e amadurecimento. E isso se reflete em jogos como o de ontem, em que ele teve pouca participação efetiva. Além disso, o meio-campo do Corinthians tem tido dificuldades para criar oportunidades claras de gol. Isso acontece porque os jogadores que atuam nessa função não conseguem juntos ditar o ritmo do jogo. O sistema que o Dorival tenta implantar precisa de meio-campistas que saibam fazer a transição rápida da defesa para o ataque com visão e qualidade de passe e, acima de tudo, com disposição para pressionar o adversário quando a bola está com ele. Mas o que vemos são jogadores que se perdem, que ficam presos a uma marcação intensa e que não conseguem dar sequência às jogadas. O próprio meio-campo não está funcionando bem como um bloco. Muitas vezes a defesa fica exposta e o ataque isolado. Outra coisa que chama a atenção é o posicionamento tático do time. O Corinthians, em muitos momentos do jogo, parece um time sem identidade tática definida. No primeiro tempo, por exemplo, os jogadores não se encontravam em campo. O time jogava com um 433, mas os pontas raramente avançavam, os volantes não conseguiam apoiar e o ataque ficou desarticulado. Já no segundo tempo, Dorival tentou mexer, colocou jogadores mais ofensivos, mas isso resultou numa exposição maior da defesa, o que quase custou caro. Essa falta de equilíbrio entre defesa e ataque é uma das grandes deficiências do time atualmente. A questão da defesa é outro ponto que merece muita atenção. O Corinthians tomou gols que não pode tomar gols, que mostram uma falta de organização e concentração na linha defensiva. O gol do Bragantino no último minuto é um exemplo claro disso. Numa bola parada, o time não consegue marcar corretamente, o adversário aproveita o erro e faz o gol da vitória. Isso é imperdoável, principalmente para um time que quer brigar pelas primeiras posições. A zaga ainda não tem um líder, um jogador que imponha respeito e que organize a linha de defesa. Kaká, que foi improvisado na posição, fez o gol, mas não tem as características necessárias para ser titular ali. André Ramalho, quando disponível, mostra alguma qualidade, mas não é uma solução definitiva. O setor defensivo como um todo demonstra fragilidade e isso acaba sobrecarregando o goleiro Cássio, que por sinal vem sendo um dos poucos a salvar o time em várias partidas, mas não pode fazer milagre sempre. Cássio é um goleiro experiente com muitos títulos pelo clube e seu desempenho é fundamental para o Corinthians, mas o time não pode depender só dele. O goleiro precisa de uma defesa sólida na frente dele para facilitar o trabalho, e isso está longe de acontecer. A consistência defensiva é uma base para qualquer time que queira ser competitivo e o Corinthians precisa trabalhar muito para encontrar essa estabilidade. O que também é preocupante é a falta de motivação e concentração de alguns jogadores. Em certos momentos do jogo, dá para perceber que o time parece estar desorganizado e desconcentrado. Isso reflete não só no campo, mas também fora dele. A pressão da torcida, a cobrança da imprensa e a situação delicada no campeonato acabam afetando o psicológico dos atletas. O clube precisa trabalhar não só a parte técnica, mas também a mentalidade dos jogadores. A equipe tem potencial, tem bons nomes, mas precisa aprender a se unir e jogar como um grupo de verdade, sem se deixar abalar facilmente pelas adversidades.
Outro ponto que não pode passar despercebido é a questão da arbitragem, que infelizmente voltou a ser um fator decisivo contra o Corinthians. O pênalti marcado contra o time foi no mínimo polêmico. Na análise fria do lance, percebe-se que não havia motivos suficientes para a marcação da penalidade. Isso não só prejudica o time no placar, mas também mexe com o emocional dos jogadores, que ficam irritados e desconcentrados. A arbitragem deveria ser imparcial e justa, mas em várias partidas recentes o Corinthians tem sido prejudicado de forma clara. Isso gera um desgaste ainda maior para o time, que já enfrenta muitos desafios dentro de campo. Falando do Dorival Júnior, o treinador tem o mérito de tentar reorganizar o time e de ter experiência para lidar com situações complicadas, mas ele ainda não conseguiu imprimir seu estilo de jogo ao Corinthians. A falta de entrosamento do elenco, as limitações técnicas de alguns jogadores e a pressão por resultados rápidos dificultam seu trabalho. A comissão técnica precisa encontrar alternativas para que o time jogue de forma mais compacta, agressiva, na marcação e eficiente na transição para o ataque. O time não pode mais depender de lampejos individuais para criar chances de gol, precisa funcionar como uma equipe. E a torcida está cada vez mais impaciente. Não é para menos. Os torcedores esperam um time competitivo que brigue por títulos e que honre a camisa que veste. A derrota para o Bragantino em casa, especialmente com esse gol nos acréscimos, foi um balde de água fria para quem acreditava em uma reação rápida. A pressão vai aumentar nas próximas partidas e o clube precisa estar preparado para isso. A relação entre clube, elenco, comissão técnica e torcida precisa ser forte para superar esse momento difícil. O Corinthians é um gigante do futebol brasileiro, mas isso não garante vitórias fáceis. Outro aspecto que merece ser destacado é a questão do calendário e da preparação física. O time teve uma parada durante a Copa do Mundo, o que poderia servir para recuperar jogadores, ajustar a equipe e trabalhar aspectos táticos. No entanto, parece que a pausa não foi suficiente para que o time retomasse a confiança e o ritmo. Isso pode estar relacionado ao planejamento da comissão técnica e à forma como os jogadores se prepararam durante esse período. A preparação física é fundamental para manter o ritmo intenso dos jogos e evitar lesões, que também tem sido um problema para o Corinthians. Ainda sobre o elenco, a falta de profundidade é evidente. Quando um jogador se machuca ou não está em boa forma, não há substituto à altura para manter o nível da equipe. Isso ficou claro com a ausência do Maicon, que tem qualidade e experiência, mas acabou vetado para a partida contra o Bragantino. A comissão técnica teve que improvisar e isso prejudicou a dinâmica do time. Além disso, as peças que vieram para reforçar o elenco ainda não mostraram o impacto esperado. O Angileri, por exemplo, que chegou como solução para a lateral, a esquerda não conseguiu ganhar a posição do Bidu, que tem sido um dos poucos destaques do time. Sobre a questão financeira, o Corinthians está enfrentando dificuldades para investir pesado no mercado. A diretoria tem buscado opções mais econômicas, jogadores livres e apostas que nem sempre dão certo. Isso limita o poder de reação do clube diante dos problemas do time. A expectativa é que no futuro próximo haja um planejamento mais consistente para trazer reforços de qualidade, mas isso depende da situação financeira e da gestão do clube. Por enquanto, o foco é fazer o que tem dentro do elenco atual e tentar extrair o máximo de rendimento dos jogadores. Para finalizar, o que fica claro é que o Corinthians precisa de uma transformação urgente, seja na forma de jogar, na gestão do elenco, na motivação dos jogadores ou no planejamento estratégico do clube. Não dá para continuar com um time que oscila tanto que perde pontos importantes em casa e que não consegue apresentar um futebol minimamente convincente para sua torcida. O momento exige união, trabalho duro e, claro, paciência, porque reconstruir um time grande não é tarefa simples, ainda mais num campeonato tão equilibrado e disputado como o nosso. É importante que o clube aprenda com os erros e busque soluções que sejam realmente efetivas a curto, médio e longo prazo. O Corinthians tem tradição e história e uma torcida apaixonada que não merece passar por essas incertezas. Se conseguir equilibrar as finanças, contratar reforços pontuais e valorizar os jovens talentos da base, o clube pode sim reencontrar o caminho das vitórias e voltar a brigar por títulos. Mas tudo isso passa por um planejamento sério e uma mudança de
mentalidade dentro e fora de campo. Então é isso, galera. A situação é complicada, mas não está perdida. O Corinthians tem tudo para dar a volta por cima, desde que todos estejam alinhados e comprometidos com o mesmo objetivo. A gente vai acompanhar de perto os próximos jogos e continuar analisando cada detalhe para entender como o time evolui. E vocês, o que acham dessa situação? Concordam comigo? Acham que o time vai reagir? Quero saber o que vocês pensam. Deixem nos comentários e a gente vai trocar essa ideia sempre que puder. Valeu! Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Os bastidores do futebol brasileiro voltaram a ferver com um burburinho que ganhou força nos últimos dias. Declarações de Renato Gaúcho, atual treinador do Fluminense, sobre o Corinthians. As falas, que mesclaram elogios e críticas, rapidamente se espalharam nos corredores da imprensa esportiva e acenderam o debate entre torcedores e analistas. Embora não tenha sido uma entrevista oficial, o conteúdo chegou a jornalistas ligados ao clube paulista e repercutiu intensamente. Segundo fontes próximas ao treinador tricolor, Renato teria elogiado o elenco do Corinthians, destacando a qualidade técnica de alguns jogadores e o potencial de crescimento da equipe sob a nova gestão. O Corinthians tem uma base interessante, jogadores que podem render muito mais com o encaixe certo, teria dito em uma conversa informal nos bastidores de uma coletiva. No entanto, a parte que mais chamou atenção foi uma crítica velada à maneira como o clube tem sido conduzido fora das quatro linhas. Renato, conhecido por seu estilo direto e personalidade forte, teria apontado a desorganização interna do Corinthians como um dos principais entraves para o sucesso da equipe nesta temporada. Não adianta ter bons jogadores se o clube vive em turbulência política, isso atrapalha qualquer trabalho, teria afirmado. A fala, ainda que em tom de análise, foi interpretada por alguns como uma provocação, o suficiente para gerar ruídos entre dirigentes alvinegros e levantar especulações sobre uma possível rusga entre o técnico e o clube paulista. Quem veja nas palavras de Renato uma estratégia, alguns analistas esportivos apontam que o técnico pode estar tentando desestabilizar o ambiente corintiano antes de um possível confronto direto com o Fluminense, ou mesmo se posicionando no cenário para o futuro. Afinal, Renato Gaúcho já foi ventilado em outras oportunidades como possível nome para assumir o Corinthians, e muitos veem suas declarações como uma espécie de recado para a fiel. Entre elogios e críticas, o fato é que as palavras de Renato não passaram despercebidas. A diretoria do Corinthians, por ora, preferiu o silêncio, mas nos bastidores já há quem peça uma resposta oficial. Enquanto isso, o técnico tricolor segue seu trabalho nas Laranjeiras, aparentemente alheio à repercussão, embora nos segundos corredores do futebol todos saibam que nada é dito por acaso. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!